Olá, professor. Hoje vamos responder uma das duas questões do estudo orientado e esse é do dia 8/5. Eu selecionei a questão 3, aonde eu vou trazer a resolução e a orientação de como resolver. Ela diz que os vetores V1, que é 1, e V2, 2 menos 1, são autovetores de um operador linear T em R2 para R2, associados em um lambda 1 igual a 5 e lambda 2 igual a menos 1, respectivamente. Determine a imagem V, que é igual a 4 e 1, por esse operador. Bom, os pré-requisitos e os conhecimentos necessários para a gente responder essa questão, a gente precisa ter o conhecimento de autovalores e autovetores da transformação, onde 1 mais V é igual a TU mais V, que é essa daqui. E a gente vai fazer essa questão em 4 passos, onde nesse primeiro passo, a gente primeiro vai encontrar os valores, os vetores, aonde que vai acompanhar os vetores de V1 e V2, que são, digamos, os componentes ou a base canônica, que eu chamei de C1 e C2. Então, eu vou pegar a imagem, que é a nossa imagem de V, que é 4, 1, e eu vou associar a C1 e C2 aos vetores de V1 e V2, como a gente pode ver aqui. Colocando eles em uma só fórmula, a gente começa a criar um sistema, que é o sistema C1 mais 2C2 igual a 4 e C1 menos C2 é igual a 1. Aqui a gente tem que encontrar os valores das variáveis de C1 e C2. Como estamos em um só tem somente esses dois elementos para a gente encontrar essas duas variáveis, a gente pode fazer por várias formas. Para fazer de uma forma mais fácil, eu utilizei pelo método da adição, aonde que eu peguei a segunda linha, multipliquei por menos 1 para deixar ela negativa, para depois somar. Eu chegando no resultado de soma entre o de cima e o de baixo, chego que o C1 é o 0 e o C2 vai dar o resultado de 3C2 igual a 3, pois 4 menos 1 é 3. Eu isolando, eu encontro que C2 é igual a 1. Eu descobrindo uma das variáveis, pronto, eu já consigo encontrar a outra, que é usando a segunda fórmula, que foi de uma forma mais rápida e fácil. Vamos ser eficiente, onde é C1 menos 1 igual a 1. Onde C1 igual a 1 mais 1 é igual a C1 igual a 2. Portanto, a gente encontramos os componentes do nosso vetor, que é 2 e 1. 2 vetor 1 mais 2 vetor 2. A partir disso, vamos para o segundo passo, de que na nossa transformação de vetor, aonde que vetor de igual a T é igual a 2V1 mais V2, ou seja, pegando o nosso vetor a componente, a gente consegue agora separar eles em duas transformações, que é T igual a 2V1 mais T é igual a 1V2, chegando na fórmula de 2TV1 mais TV2 é igual a TV, transformação do vetor. Então, a partir disso, de a gente encontrar a nossa formulinha, que a gente vai encontrar a nossa imagem do vetor, a gente vai fazer pelo terceiro passo, que é o quê? Que na transformação de um vetor, ou seja, de um alto vetor, é a imagem de seu alto valor pelo seu vetor. Então, a gente vai fazer de forma separada, tanto de TV1 e de TV2. Que aqui vai ser lambda 1 vezes V1, que vamos fazer do primeiro, que vai ser o quê? 5, que vai ser 5 pela a imagem do primeiro, aqui dá para ver, ó, da primeiro vetor. Então, é a multiplicação deles, que é 1, 1. Multiplicação ambos os dois, porque é um produto escalar, vai ficar 5 e 5. E agora, no TV2, é pegar o menos 1
e multiplicar pelo vetor 2, que é 2 e menos 1, que vai ficar menos 2 e 1. Encontrando os valores de TV1 e TV2, agora a gente é só encontrar a fórmula da imagem, substituindo em TV1 e TV2. Então vamos lá. Então vai ficar 2 multiplicado por 5 e 5, mais vai ficar V, TV2, que é o próprio menos 2 e 1. Fazendo aqui, vai ficar 10, 10, 10, mais menos 2 e 1. Agora a gente é só resolver. Isso aqui, já ainda de forma direta, que a gente consegue, onde fica 10 menos 2, vai ficar 8, e 10 mais 1 vai ficar 11. E pronto, a gente conseguiu encontrar a nossa imagem do nosso vetor 4,1 por ser um operador. Bom, professor, agora eu vou responder a segunda questão de qualquer outra do estudo orientado do dia 25/5. Que eu escolhi a número 3, que foi: calcule um ângulo entre os vetores U, que é 1 sobre 2, e raiz de 3 sobre 2, e V, que é menos raiz de 3 sobre 2, e menos 1 sobre 2. Para responder essa questão, a gente precisa relembrar aquele conteúdo lá atrás, que é calcular o ângulo de vetores. E para que a gente calcule o ângulo de vetores, a gente precisa primeiro encontrar o produto interno usual, que é o UV, que a gente consegue ver aqui. Depois a gente tem que encontrar os valores de distância entre o vetor U e o vetor V, para depois a gente conseguir ir para esta fórmula aqui. Então, a gente tem que primeiro encontrar todos os elementos para depois a gente conseguir responder ela. Então, a gente dividiu essa questão em 4 passos para a gente responder ela. Primeiro, a gente vai ter que encontrar o produto interno usual, que é de UV, que é eu pegar o primeiro elemento, que é 1 sobre 2 de U, multiplicar com o primeiro elemento de vetor V, que é menos 3 sobre 2, e somar o segundo elemento de U multiplicado com o segundo elemento de V. Fazendo essa multiplicação, depois fazer a soma, a gente chega em raiz de menos 3, menos raiz de 3 sobre 4, menos raiz de 3 sobre 4. Somando os dois, a gente chega a menos 2 raiz de 3 sobre 4, aonde que quando a gente efetuar, chegamos nesse resultado do cálculo do produto interno de UV, que é menos 3 sobre 2. Então, a gente já tem o primeiro elemento já encontrado. Agora, a gente vai encontrar os elementos de U e V. Começando de U, que é aqui no segundo passo, a gente vai pegar a distância, ou seja, o primeiro elemento elevado ao quadrado, que é 1 sobre 2, mais o segundo elemento ao quadrado, que é raiz de 3 sobre 2. Chegando no resultado, a gente vai chegar em 1 sobre 4 mais 3 sobre 4, que vai dar o resultado de 4 sobre 4, ou seja, raiz de 4 sobre 4, aonde que a gente pode fazer de duas formas, ou seja, fazer a raiz de cada um, ou seja, do numerador e do denominador, que vai dar 2 sobre 2, que vai dar 1, ou fazer 4 sobre 4, que é 1, raiz de 1 é o próprio 1. Então, a gente já encontrou o valor de U também. Agora, a gente vai encontrar o valor de V, com a mesma ideia, só que pegando os elementos do vetor V, que é menos raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado, mais menos 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Respondendo ambos os dois, a gente chega no resultado de 3 sobre 4 mais 1 sobre 4,
aonde chega também em 4/4, que o resultado dele vai ser também 1, respondendo daquelas duas formas anteriores no resultado de U. Então, agora, a partir de encontrar esses 3 elementos, agora a gente vai usar a fórmula de encontrar ângulos de vetores, que é o produto interno de UV dividido pela multiplicação da distância de U pelo vetor U multiplicado pela distância do vetor V. Chegando no resultado, a gente vai ser que é menos raiz de 3/2 multiplicado por 1 vezes 1, que é 1. Então, raiz de menos 3/2 multiplicado por 1, ou seja, qualquer número multiplicado por 1, é o número multiplicado por cima, ou seja, ele mesmo. Então, é cosseno de θ, ou cosseno, o ângulo desses vetores, será menos raiz de 3/2. Então, agora a gente tem que transformar que menos raiz de 3/2 seja um ângulo, pois a gente tem que colocar no primeiro intervalo. Sabendo que o cosseno de θ é menos raiz de 3/2, está entre o intervalo de 0 a π, ou de 0 a 90 graus, então ocorre que θ seja 5π/3, ou seja, a gente coloca para o primeiro quadrante, que equivale a 150 graus. Então, essa foi a resposta da questão 3 do estudo orientado do dia 25/5.